Boa noite, Ana. Gente, então, vamos começar. Vou compartilhar um pouquinho aqui do meu dia com vocês. Eu tô tomando uma medicação pro processo de fertilização que me dá muito sono e muito desânimo, gente. Vocês não têm ideia, tá sendo muito difícil. Só que assim, a gente sempre vai passar por desafios, né, na nossa vida. E eu coloquei essa meta, né, de vender as 30 bases até o dia do fechamento. Eu já vendi muitas bases esse mês, mas eu tô muito focada com aquela mensagem que eu falei com vocês, né, da ideia de limitação, que a base vai sair de linha, né? Aí os clientes estão respondendo, poxa, né, que coisa, por que que a base vai sair e tal? Aí eu tô respondendo, né, gente, ela vai sair só no final do ano, mas a última promoção é esse mês. Então, assim, eu recomendo que você já garanta a sua aí, que eu sei que você ama a base. E hoje já foram 8 bases vendidas, né? Então, se eu continuar nesse ritmo até último dia do mês, eu vou fechar mais de 30 bases. E por que eu tô compartilhando com vocês? Porque por mais que eu esteja me sentindo assim, né, devido à medicação, eu não posso negociar o que eu estabeleci de meta para mim, né? Então, assim como vocês, eu também sou consultora, eu não deixo de vender. Eu sou diretora, mas eu também sou consultora, tenho os meus clientes e faço questão de vender, porque a venda é um dinheiro que a gente ganha todo dia, né? Então, imagina, faz as contas aí, gente, 65,90 vezes 8. Deixa eu abrir aqui a calculadora. Ó, 65,90 vezes 8. 527 em vendas, né? Trabalhando em casa. Então, assim, claro que muitas dessas clientes foram frutos de sessão, frutos de eventos que eu fiz. E olha a importância, né, da gente ter esse contato com as clientes, porque a gente sempre pode depois continuar fazendo essas vendas no formato online, né? Então, assim, uma coisa não anula a outra. Eu trabalhar online não vai impedir que eu trabalhe presencial e o presencial não vai atrapalhar o online. Então, assim, com certeza que se você trabalhar o presencial, fazer teste de base, fazer sessão de beleza, tu vai estar sempre potencializando tuas vendas, tá? Você tá deixando a cliente ter o contato com o produto, tá deixando ela conhecer o produto e por mais que ela não compre ali na hora, depois ela vai querer. Então é muito importante a gente ter o nosso demonstrador de base. Carol, vale a pena eu investir nas bases, demonstrador de base, sabendo que a base da Mary Kay vai sair de linha? Claro, gente, porque assim, até dezembro ainda tem muito trabalho a ser feito, né? A gente não vai vender água, a gente vai vender base. Então, quem não tem demonstrador ainda, óbvio que vale, até porque assim, como a gente compra com 40% de desconto e tem mais os 20% que está incidindo da promoção, a gente está comprando por muito barato, né? Então, vale super a pena sim ter o demonstrador de base e ter as bases para atender os clientes. E, assim, muitos clientes que eu estou atendendo não estão me pedindo só uma base, elas estão pedindo duas logo de uma vez, né? Teve a Ju aí que postou lá no grupo que vendeu 6 bases para uma única cliente. Então, assim, não vamos deixar de continuar enviando as mensagens. Tem cliente que escuta o áudio, ignora, mas tem cliente que escuta e pede os produtos. E além das bases, eu ainda vendi mais produtos além de base. Porque tem cliente que fala assim: ah, eu também tô precisando de um corretivo, também tô precisando de um lápis de sobrancelha, também tô precisando de sabonete. E muitas das vezes elas não tomam a iniciativa de falar com a gente, mesmo que elas estejam precisando. Então, o fato de você se comunicar com a tua cliente, chamá-la pelo nome, não ficar aparecendo uma mensagem pronta que tu envia para todo mundo, mas que você altere ali só o nomezinho, já tá fazendo uma diferença dela sentir que você está se comunicando com ela, tá? Então, por exemplo, a gente tem duas opções. A gente tem uma opção de gravar o áudio nominal para cliente, ou tem a opção de enviar um texto, mas alterando um bom dia, Ju, bom dia, Raquel, bom dia, Beatriz, para ela ver que aquela mensagem está sendo direcionada para ela, tá? E para mim dá muito certo. Quando eu mando, né, mensagem de lista de transmissão, geralmente as pessoas ignoram. Mas quando tu fala ali o nome dela, né, direitinho, daí ela realmente te dá mais atenção. Bom, conversei aqui com um pouquinho com vocês sobre as vendas, porque eu acho que esse é um excelente mês para a gente bombar de vender base. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre o caderno carreira,
que é uma oportunidade para a gente ter duas vias de ganho na empresa. Então, assim, qual o momento do meu negócio que eu decidi desenvolver a carreira? Foi no momento que eu participei de um evento da Mary Kay, que foi lá em Minas. Então, assim, eu me desloquei do Rio de Janeiro, fui para um resort, que foi esse evento lá no Tauá Resort, lá em Minas Gerais. Então, além de pegar um ônibus para ir para Belo Horizonte, eu ainda peguei mais uma condução de van para esse resort. Teve todo um investimento nas diárias, no valor do evento. E às vezes a gente fica procrastinando para participar de um evento aqui na nossa cidade, né? Que o investimento é mínimo. E eu fui porque assim, a minha diretora falou, Carol, você tem que ir nesse evento, vai ser muito bom para você, vai abrir sua mente. E eu simplesmente, não é que eu obedeci, porque aqui na American ninguém manda em ninguém, mas eu segui o conselho dela de participar desse evento. E aquele evento, assim, simplesmente ele abriu minha visão sobre o negócio. Eu vi os carros cor-de-rosa pela primeira vez, porque aqui no Rio eu ainda não tinha visto nenhum. Eu conhecia as diretoras, conhecia as histórias de diretoras de sucesso, conhecia a história da Gisele Cosme, que eu ainda não conhecia, que era minha nacional na época, que ela tinha aberto mão da carreira dela na área do direito para desenvolver Mary Kay. E na época eu estava fazendo estágio. Estágio não, eu estava fazendo faculdade de direito, eu estava iniciando a minha faculdade. E eu fiquei muito atenta às palavras dela, de realmente assim acreditar no negócio, desenvolver pessoas, falar da oportunidade, e fazer muitas sessões de beleza, que eu poderia chegar no mesmo patamar que ela. E aquilo, eu saí de lá assim com aquilo na minha mente. Eu falei, cara, para eu conquistar o carro cor-de-rosa, o primeiro requisito é eu me tornar uma diretora. Então eu vou trabalhar para isso. Então eu vou seguir cada passo de um passo de cada vez. Como que eu vou me tornar uma diretora? Compartilhando a oportunidade de Mary Kay com outras pessoas. De que forma? Falando de como a pessoa tem que ingressar e ensinando o que eu sei fazer. E como eu era nova de empresa, eu devia assim, ter uns 5 meses de empresa, eu não sabia tudo de Mary Kay, mas eu já sabia fazer uma sessão de excelência, porque eu estudava muito, eu via muitos vídeos, eu estudava as fichas de produto, eu tirava dúvidas com a minha diretora. E então, nessa parte eu já me garantia. Eu sabia fazer o básico, eu sabia marcar com uma pessoa, eu sabia fazer a sessão, sabia fazer o fechamento de venda, sabia demonstrar os produtos, sabia o passo a passo. Então, eu falei, eu vou cadastrar pessoas, ensinar a fazer o que eu sei, que é o básico, porque se está dando certo para mim nas vendas, vai dar para elas também. E aí, assistindo a muitos treinamentos, né, sobre o desenvolvimento da carreira, as diretoras sempre falavam: você tem que ler o caderno carreira, você tem que imprimir esse caderno, você tem que estudar. Na época, tinha como comprar o caderno carreira, né? E aí ele chegava para você e você ficava estudando. Mas hoje em dia, por conta de sustentabilidade, né? A Mary Kay não vende mais, mas ela disponibiliza no site esse caderno que eu vou passar aqui junto com vocês. Então ele tá aqui com o ano de 2025, mas ele ainda não foi atualizado. Então, o que eu passar aqui ainda tá valendo, né? E esse caderno é muito interessante, por quê? Deixa eu só diminuir aqui para poder aparecer a tela toda. Ele é muito interessante porque ele fala sobre todo o processo da Mary Kay. Desde quando a pessoa vai se cadastrar na empresa, os status do negócio, o crescimento na carreira, todos os ganhos, como que faz para conquistar o carro cor-de-rosa, as cortes. Então, se, por exemplo, alguém questionar você, como é que ganha esse carro? Esse carro é verdade? Como é que ganha a corte? Tá tudo lá no caderno. Mas o que acontece? A gente, na nossa natureza, a gente tem tendência a procrastinar tudo e querer tudo de mão beijada. Então, por exemplo, se eu não sei alguma coisa, eu vou perguntar para minha diretora, que ela vai me responder rápido. Só que esse hábito não vai te ajudar a evoluir dentro do negócio. Então, assim, se tem uma coisa que a minha primeira diretora me ensinou, foi de realmente querer correr atrás da informação, porque ela quase não me respondia quando eu mandava as coisas para ela, e eu ficava com uma raiva, mas aí eu acabava eu mesma procurando saber, e isso fez com que eu aprendesse muito mais do que se eu ficasse dependendo dela me respondendo tudo.
Eu sei que cada pessoa tem uma particularidade de aprendizado, mas com certeza o fato de eu buscar informação, de eu procurar estudar, de eu procurar ler, entender e tirar as minhas dúvidas fez toda a diferença. Fez com que eu realmente pegasse o negócio de forma mais rápida, tá? E aqui tem toda uma apresentação e o que que eu quero passar para vocês? Algumas coisas mais importantes desse caderno, mas que não vai anular de vocês baixarem, de vocês lerem, de vocês fazerem anotações, de vocês de repente imprimirem as partes mais importantes, isso aí vai do querer de cada uma, tá? Então, quando aqui estão os status, né, de carreira dentro do negócio Mary Kay, que vai aparecer lá no sistema de vocês lá em meu negócio online. Então, muita gente fala assim: "Ah, Dira, eu tô como P3, tô como T1, tô como A3. O que que significa isso? Tô como T7". Então, aqui no caderno tá explicando cada nível. E quando a pessoa se cadastra na Mary Kay, mas não faz pedido, ela faz apenas o cadastro, ela tá como N1. Então é como se ela ainda não fosse assim, uma consultora, vamos dizer assim. Ela tem cadastro, mas não tem pedido, então ela não está ativa no sistema, tá? Se ela passar mais um mês sem fazer pedido, ela vai aparecer como N2. E se ela tiver no terceiro mês sem fazer pedido, ela vai para N3. Agora, a consultora que cadastrou esse mês, por exemplo, a Aline cadastrou esse mês e já fez pedido. Então, ela já tem desconto. Dependendo da pontuação dela, ela já vai estar a caminho do Círculo das Estrelas. Se a pontuação for acima de 350 pontos, então ela está como A1. Se mês que vem ela não fizer pedido, ela vai estar como A2, que vai ser o primeiro mês dela sem pedido. Se ela ficar mais um mês sem fazer pedido, ela vai estar como A3, que seria o terceiro mês sem fazer pedido. Perdão, segundo mês. Quando ela vai para o status P1, que é o terceiro mês sem pedido, É, aqui, se ela tiver, por exemplo, pessoas na equipe dela, ela já não recebe o bônus, porque ela está sendo considerada como uma consultora inativa para Mary Kay, tá? Então, aqui vocês têm que tomar muito cuidado, principalmente quem está desenvolvendo carreira. Você tem que estar ativa no sistema para você receber teu bônus, tá? Se você for para o status P2, significa que você está no quarto mês sem pedido. P3, quinto mês sem pedido. E aí depois entra um período perigoso, que é o período de terminação, que vai de T1 a T7. Então, quando a pessoa está como T1, ela já está há 6 meses sem fazer pedido. Isso é muito perigoso, porque assim, se uma pessoa decide trabalhar com vendas, faz o cadastro dela e está há 6 meses sem fazer pedido, significa o quê? Que ela não está falando com ninguém. Ela não está nem divulgando a loja online, que era o mínimo que ela poderia fazer, porque pelo menos ela receberia uma comissão em quem entrega a empresa. Ela não está fazendo demonstração, ela não está fazendo reposição. Então significa que essa consultora literalmente ela tá morta no negócio, tá? E aí, conforme vai passando o tempo, vai indo para T2, T3, T4, T5, T6, T7, até chegar ao T7, que já são 12 meses sem fazer pedido. Se passar esse período e ela não fizer nenhum pedido que alcance alguma porcentagem de desconto, aí ela vai perder o cadastro dela, tá? Só que tem um problema aqui. Se você tiver pessoas no seu time e você deixar chegar o seu status no T2, que seriam 7 meses sem fazer pedido, você perde o vínculo com as pessoas que você iniciou. Então, é um trabalho meio que jogado no lixo. Por quê? Se você decide fazer Mary Kay, decide fazer carreira, você tem que ser a primeira a liderar pelo exemplo. Então, você tem que estar ali fazendo pedidos, vendendo os produtos, fazendo sessão de beleza, fazendo novos contatos para que o seu negócio não venha a morrer. Porque pensa, imagina, eu sou contratada para vender plano de saúde. Se eu ficar 6 meses sem vender plano de saúde, o que que vocês acham que vai acontecer? Eu vou ser demitida, porque eu não estou fazendo o mínimo, entendeu? Não estou recebendo comissão e nem estou dando nenhum tipo de retorno para o meu patrão. Agora, vamos supor que você é uma cabeleireira, que você abriu o seu espaço. Você se imagina 6 meses sem fazer nenhum tipo de atendimento? De não cortar um cabelo, de não fazer uma escova? O que significa isso? Que você não está divulgando o teu negócio, que as pessoas que foram lá talvez não gostaram do teu atendimento, não gostaram do teu serviço. Então, é a mesma coisa aplicada ao negócio Mary Kay, porque não deixa de ser um trabalho como qualquer outro. Então, a gente tem que analisar o que que eu estou fazendo de errado ou o que eu estou deixando de fazer a ponto de eu não estar fazendo pedido naquele mês, tá? Porque a consultora que trabalha certinho,
Ela tá fazendo pedido todo mês naturalmente. Ela tá crescendo. Por que que eu lanço o desafio de crescimento? Porque se você não está crescendo, ou você tá só mantendo o teu ritmo, ou você tá deixando o padrão cair. E o objetivo é você melhorar cada vez mais, você crescer no teu negócio, né? E é possível porque quando eu estava na Mary Kay, eu conciliava com o quartel e conciliava com a faculdade. Então eu tinha pouquíssimo tempo e eu ainda usava cartão emprestado dos outros. Então o que que significa isso? Que é possível fazer Mary Kay mesmo sem condição financeira e mesmo sem tempo. Vai do querer de cada uma. Então, eu pegava meus intervalos de almoço, meus intervalos da faculdade, meus finais de semana e fazia meu negócio. Porque eu entrei na empresa com o objetivo, quitar minha dívida de 30 mil. Mas eu também tinha que fazer a minha parte. Eu tinha que vender, mas eu também queria crescer na carreira para quê? Para que eu conseguisse pagar as minhas dívidas mais rápido, tá? Gente, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Ou no chat, ou pode ligar o microfone. Esses ensinamentos que eu vou passar aqui para vocês, pode ser que vocês não entendam de primeira, e não tem problema nenhum, porque vai ser muita informação. Mas que vocês se sintam livres aí para perguntar, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai aprender um pouquinho sobre os níveis de carreira, tá? Então eu vou esclarecer algumas coisas aqui. Tem gente que pergunta assim. Carol, meu marido pode ser um consultor de beleza Mary Kay? E aqui está a resposta, ó. O cônjuge da consultora independente também pode se tornar um consultor de beleza. Porém, apenas um deles pode ser diretor. Então, você ou seu marido que vai ser diretor da empresa. Se você já é diretor, ele não pode ser diretor, tá? O cônjuge não poderá participar de nenhum programa de reconhecimento da Mary Kay como acompanhante. Então, por exemplo, vamos supor, você conquistou uma viagem das diretoras top, você não vai poder levar seu marido, que no caso se ele não fosse consultor, ele poderia ir sem problema nenhum, tá? E também não contará como nenhum processo de pré-qualificação. Ou seja, se você está como diretor em qualificação, ele não conta para esses números, tá? E qualificação na carreira independente de Mary Kay. Porém, sua produção e atividade contarão para as bonificações, ou seja, os pedidos que ele fizer no sistema vai contar. Então, meu conselho é: não cadastra seu marido. Você pode trabalhar junto com ele pode te ajudar nas vendas, levar, por exemplo, os perfumes para o serviço dele, ele pode falar para as amigas dele sobre teu negócio, falar para te procurar, mas não cadastra, porque assim, não tá tendo benefício nenhum nisso daí, tá? E aí você ainda perde a chance dele ir numa viagem com você. Então vamos lá. O primeiro passo de todo mundo, independente do valor que a pessoa investe quando entra, é como consultora de beleza, que é o início da carreira independente. Então aqui o teu benefício é comprar com desconto, participar dos programas de reconhecimento, como o Círculo das Estrelas, que é o nosso programa de consistência, e aí você pode trocar estrelas por prêmios e também tem acesso lá ao site que é como se fosse um clube de vantagens. Então, por exemplo, esse final de semana eu fui assistir Michael Jackson. E o ingresso estava R$ 90 por pessoa no shopping aqui da Barra. Como eu sou uma consultora do Círculo das Estrelas, o que que eu fiz? Comprei o meu ingresso lá pelo site do Círculo das Estrelas. Saiu R$ 24,90 cada. Então, a gente tem que saber aproveitar todos os benefícios que a Mary Kay tem pra gente. Então, se eu posso comprar ingresso por um preço muito barato, por que que eu vou pagar o valor caro, né? Então, independente de dia da semana, se é feriado ou não, eu compro um valor fixo lá do ingresso. Então, tem várias vantagens lá nesse clube de vantagens do Círculo das Estrelas, tá? E são coisas que a gente vai descobrindo participando dos treinamentos, atentas ao que a diretora está ensinando e fuxicando lá o site, tá? Depois de consultora, o próximo nível de carreira é o futura diretora, que é quando você já tem 5 pessoas no seu time que tenham pelo menos um pedido ativo, tá? Então é uma etapa que você já começa a ganhar bônus, você vai ganhar de 8 a 12%, eu já vou me aprofundar nisso. Então, esse crédito que vai entrar para vocês de 8 a 12%, ele pode ser trocado por produtos. E eu fiz muito isso no meu início de Mary Kay. Por quê? Eu conseguia ganhar crédito de 500, R$ 1.000. Então, quando eu ia fazer meu pedido, se o pedido desse R$ 1.500, ele saía apenas por R$ 500, porque R$ 1.000 eu tinha ganhado de bônus da carreira. E nesse momento eu não era diretora, eu era uma futura diretora ou era uma diretora em qualificação. Então, eu já conseguia ter esse ganho
que fazia eu lucrar muito mais no meu pedido, porque eu fazia esse abatimento do meu ganho da carreira lá, tá? Depois que você vira futura diretora, falta pouquinho para você se tornar uma diretora em qualificação, que é quando você tem 10 pessoas no seu time e faz um pedido no mês anterior de envio da carta, que é um formulário que a gente preenche comunicando que a gente quer entrar no processo de qualificação, faz um pedido de 1.200 pontos. Esse processo de qualificação ele pode durar 4 meses, quanto pode durar um mês, 2 meses, depende aí do desempenho da equipe de cada diretora. E aí, quando você cumpre esses requisitos, você se torna uma diretora, tá? E aí tem várias etapas quando você é uma diretora. Você vai a diretora, depois você vira diretora sênior, depois futura diretora, depois diretora executiva elite, até se tornar uma diretora nacional, que é o último nível, patamar da carreira da Mary Kay, tá? Qual que é a vantagem de você ser uma diretora na Mary Kay? Que além do ganho do teu time direto, você também tem os ganhos do seu time indireto. Então, por exemplo, é, eu cadastrei uma consultora é, que era aqui do Rio, que era da minha faculdade, que é a Leidiane. A Leidiane cadastrou a Nair, que é uma consultora minha de Rio das Ostras. A Nair cadastrou a Beatriz, que também é uma consultora de Rio das Ostras. E a Beatriz cadastrou a Aline, que também é uma consultora de Rio das Ostras. Eu, como diretora, eu ganho de todas essas consultoras que entraram no meu time, não somente da Leidiane, que era minha consultora direta. Mas eu, apenas como o status de consultora, futura diretora e diretora em qualificação, eu não ganho dessas pessoas que vão entrando depois da consultora que eu cadastrei primeiro. Eu ganho só da minha consultora direta. Então, a vantagem de tu ser uma diretora é de tu ganhar de toda a equipe que vai entrando depois daquela consultora que você mesma cadastrou. Entendeu? Então, você vai ter vários outros ganhos. Você também tem a possibilidade de entrar na meta do carro cor-de-rosa. Formou a diretora, automaticamente já entra na meta. Se bater a meta, ganha o carro. Você pode também concorrer à viagem de diretoras nacionais, bateu a meta, diretoras nacionais não, a viagem das diretoras tops. Então, por exemplo, ano que vem é a viagem para a Albânia, que você pode levar um acompanhante. Bateu a meta de 800 mil pontos com a sua equipe, você vai levar um acompanhante. Então, por exemplo, ano passado eu bati a meta. E eu pude levar minha mãe para a Espanha. Então, assim, foi a realização de um sonho. Não é impossível, mas é uma meta bastante é, alta, tá? Que exige realmente muito trabalho, muita constância, muita dedicação, mas é um desafio acessível para todo mundo. Não é aquele desafio que fala assim, ah, só as 10 mais tops da Mary Kay vão ganhar. Não, é liberado para todo mundo, tá? Você também pode conquistar todas as cortes da Mary Kay, né? Que é a corte de iniciação, corte de vendas pessoais e corte da tua unidade. Então, deixa eu ver se tá aqui fácil, ó. Vai chegar na caixa de vocês esse folheto aqui, ó, das cortes. E aqui tá falando tudo que você pode conquistar de joia e premiação quando você bate a meta estabelecida pela empresa. Isso aqui também é para todo mundo. A não ser os prêmios de rainha, primeira princesa e segunda princesa, que é só para as top 3 de cada segmento. Então, tem as top 3 que mais venderam no ano, as top 3 que mais iniciaram, as top 3 que mais fizeram pontuação com a equipe, tá? Então, isso aí é só para as top 3. Mas conquistar a corte em si é para todo mundo que bater a meta. Então, por exemplo, ano passado a Beatriz da nossa unidade, vendeu 50 mil pontos no ano e ela conquistou a corte. Então, ela desfilou no palco, ela pôde escolher um prêmio também, que foi liberado lá pela empresa, e ainda andou de limousine comigo, que é um prêmio exclusivo da nossa diretora nacional. Então, assim, foi maravilhoso poder viver esse reconhecimento junto com ela. E eu até falei com ela, Bia, você é top, você merece viver isso. Já tá na hora de você conquistar essa corte, né? E ela trabalhou ali fortemente pude viver essa experiência lá no nosso seminário. E foi uma corte que eu também conquistei no meu primeiro ano de diretora, porque eu estava muito dedicada em fazer o meu trabalho tanto de consultora como de diretora, tá? Então, todo mundo pode conquistar essas cortes. E tem o nível de diretora nacional.
que é quando você tem 18 diretores no teu time. E qual que é o benefício de ser diretora nacional? Eu sou diretora executiva, então eu só ganho bônus das diretoras que eu formei. Mas eu também tenho diretoras indiretas, que, por exemplo, a Roberta formou a Adriana. Eu não ganho nenhum tipo de bônus da Adriana porque ela não é minha diretora direta, não foi eu que formei ela. Mas quando eu for diretora nacional, eu ganho, tá? Então é mais ou menos como se fosse a diferença entre consultora e diretora. A consultora só ganha das diretas, a diretora ganha das diretas e indiretas. A diretora só ganha das diretoras diretas e a nacional ganha das diretoras diretas e indiretas e também de todas as consultoras, tá? Então, é um processo assim muito direitinho, principalmente quem for ter o perfil analítico vai ver que a Mary Kay colocou tudo bonitinho, mas esse plano tinha tudo para dar errado, porque são muitos ganhos. E quando esse plano foi apresentado, muitas pessoas falaram assim: a Mary Kay tá maluca, isso não vai dar certo. Como é que a empresa vai lucrar dando tantos reconhecimentos e tantas bonificações para as diretoras? Mas deu super certo, porque o maior investimento que a Mary Kay faz é no nosso crescimento. Ela não investe muito em propaganda, é muito raro você ver, tipo, Mary Kay anunciando na TV. Agora ela tá fazendo um trabalho assim mais forte com influências no Instagram, nas redes sociais. Mas a Mary Kay sempre investiu muito mais nas consultoras e diretoras do que qualquer outra coisa. Então, todo essa economia que a empresa fez no Merchan foi revertido para a gente em forma de ganho, tá? Alguma dúvida até aí, gente? Tá tranquilo? Quero ver se eu fizer um quiz aqui da carreira, se vai dar tudo certo. Bom, outra coisa que eu queria falar com vocês é que às vezes a gente assiste esse treinamento e tá fazendo mil outras coisas ao mesmo tempo. Tá lavando uma louça, tá na sala com outras pessoas conversando. E eu penso assim, olha, se é para você estar aqui, que você esteja 100%, né? Prestando atenção no treinamento, anotando, tirando suas dúvidas, porque é só uma horinha, mas essa horinha pode mudar a tua vida, pode te trazer clareza do teu negócio, pode realmente te dar um direcionamento para você mudar a tua vida. E eu falo isso porque com o ano de Mary Kay a minha vida mudou, mas eu fiz da melhor forma que eu pude fazer nas condições que eu tinha. Então, como eu falei para vocês, a minha vida era muito corrida, tinha trabalho, tinha faculdade. Mas o pouco tempo que eu tinha, eu fazia o meu melhor. Eu fazia sessão de beleza todo dia, inclusive final de semana, que eu fazia várias. Então a minha diretora não precisava ficar me cobrando. E aí, bateu tua meta de vendas do mês, da semana? Fez sessão? Porque eu, por mim mesma, eu já fazia. Porque eu tinha o meu objetivo de quitar as minhas dívidas. Então, nem premiação me movia. O que me movia era realmente ganhar o dinheiro para poder quitar as minhas dívidas e depois começar a ganhar dinheiro para realizar meus sonhos. Claro que todo mundo ama se ganhar uma bolsa, né? Se ganhar um porta-pincel, se ganhar uma mochila, uma mala de rodinhas, mas a tua maior motivação dentro do negócio tem que ser a tua meta de vendas batida, o teu lucro alcançado, tá? Então agora a gente vai passar ponto por ponto aqui e tirar todas as dúvidas, tá? Então, se tu... Carol, Oi, Aline, pode falar. é, lá no site, quando a gente faz pedido, vem indicando quantos pontos a gente tem que fazer até para poder bater a meta de cada mês. Não, então, o que que acontece? Tem a meta de pontuação, que é, por exemplo, do Círculo das Estrelas, ou a meta que eu lanço de desafio para vocês, né, de pontuação e tudo mais. Mas quando eu falo de meta, eu não estou falando de pontos no sistema. Então, por exemplo, eu estou falando assim, você De decidiu, valores? eu tô falando assim, você decidiu que você quer ganhar R$ 1.000 de renda extra com Mary Kay, tá? Uhum. Então, se você faz um pedido de 40%, o fator de multiplicação dele é 2,5. Então, eu vou pegar 1.000, que é a minha meta de renda com a Mary Kay, e multiplico por 2,5. Então, para eu ter R$ 1.000 de lucro, eu tenho que vender R$ 2.500, tá? Que eu fiz o cálculo baseado na porcentagem do meu pedido. E aí, Uhum. o que que eu faço? Eu pego 2.500 e divido pelo número de dias que eu posso trabalhar.
Então, se você só pode trabalhar 22 dias, você divide por 22. Se você pode trabalhar todos os dias, você divide por 30. Então, vamos supor que Ah, entendi. eu tô disposta a trabalhar, tipo assim, todos os dias, porque a minha meta é usar, eu preciso pagar minhas dívidas. Então, eu pego 2.500 dividido por 30. A minha meta de vendas diárias é R$ 83,33. Se eu vender mais que isso no dia, é maravilhoso, tá? Eu vou puxando mais, eu vou aumentando minha renda. Mas quando eu falo de meta, eu não tô falando de pontuação, não. Eu tô falando assim Entendi. Agora que, entendi. que é o teu objetivo mesmo de renda dentro do negócio, entendeu? Então, tipo assim, tem gente que a meta dela é bem ousada. Eu quero ganhar R$ 5.000 de renda extra com Mary Kay. Então, vamos lá, tu quer ganhar R$ 5.000. Primeiro é o conselho que eu tenho que te dar. Você tem que fazer pedido de 40%, porque é a maior lucratividade. Então, 5.000 vezes 2,5, eu tenho que vender 12.500 de Mary Kay por mês. Dividido por 30 dias, minha meta de vendas é R$ 416. Então, enquanto eu não bater essa meta, eu não vou sossegar. Então, por exemplo, hoje, que eu trabalhei no telefone o dia inteiro, falando da promoção de base, eu vendi 8 bases hoje. Então, se eu tivesse essa meta de vendas, que é 416, eu já teria superado ela, porque eu vendi R$ 527 em produtos, entendeu? Então, Entendi. toda vez que a gente pensa em venda, em meta, a gente tem que ter isso muito claro pra gente. Quanto que eu tenho Eu que não vender no... sabia disso. É importante. Nem É, sabia. isso. Você vai aprendendo com o tempo, né? Que é muita informação, mas assim, a gente tem um material que se chama Calculadora dos Sonhos. Depois eu vou pedir para a Bia mandar para vocês, que entrou muita gente nova esse mês. E mês passado também. E lá você vai ter os quadradinhos que você vai anotar todo dia quanto você vendeu, para você ter justamente esse controle se a tua meta semanal está sendo batida e se no final do mês sua meta mensal foi batida. Por quê? Se você não trabalhar essa calculadora dos sonhos, qualquer valor que você vender tá bom. Às vezes você não tá tendo lucro e não tá percebendo isso porque você não tá anotando suas vendas diárias, né? Então, por exemplo, hoje eu vendi essas 8 bases, mas eu não consegui entregar todas as bases. Algumas eu mandei para o Bermoto, outras eu vou entregar amanhã presencialmente. Então, eu já lancei no meu sistema, que é o empresário online, que eu uso muito, para eu não esquecer dessas vendas e também para eu ter esse controle da minha meta, porque eu gosto de trabalhar com esse site, mas tem gente que prefere trabalhar no caderninho, trabalhar Uhum. preenchendo a calculadora. Então, com o tempo, você vai definir o que vai ficar melhor para o teu controle, tá? Mas, Sim, basicamente, a meta é mais sobre quanto que tu quer lucrar do que qualquer outra coisa, beleza? entendi. Certo. Então tá. Qualquer coisa podem perguntar, tá, gente? Então vamos prosseguir. Então, como consultora de beleza, se você tiver até 4 pessoas no seu time, você ainda não está ganhando nenhum tipo de compensação por isso. Você tem apenas o ganho sobre as suas vendas, tá? Mas vocês têm acesso às promoções. Vocês podem participar do seminário, vocês podem participar do programa do Círculo das Estrelas e tudo mais. Aí, quando tu vira futura diretora, que é quando tu tem 5 pessoas no seu time, aí sim você começa a ganhar bônus, que é de 8 ou 12%. E o que que faz essa diferenciação? Então, você ganha 8% se você tiver ativa, né? Lembra que é aquele status A1, A2, A3. E se você tiver pelo menos 5 pessoas no seu time ativo. Não necessariamente todas fazendo pedido naquele mês, mas que elas estejam no status de A1, A2 ou A3, tá? E para ganhar 12, você precisa ter no mínimo 5 consultoras fazendo pedido, aí sim, todas têm que fazer pedido naquele mês. E você também tem que enviar um pedido de pelo menos 600 pontos. E essa diferença, gente, de 8 a 12% é 4%, mas geralmente dobra. Então, por exemplo, vamos supor que uma consultora ganhou 8, então ela ganha, sei lá, dependendo da produção do time dela, R$ 200. E aquela consultora que ganhou 12%, pode ganhar 500, 600, 700, dependendo da produção do time dela. Então, é uma diferença muito gritante. Você realmente ter esse teu time trabalhando junto com você e você sendo a maior pessoa assim que vai inspirar elas também a estar trabalhando junto com você e você também estando ativo, tá? E qual que é a vantagem disso aqui?
Se você quiser, você pode ter 30 consultoras no teu time e não ser uma diretora. Você só ir acumulando consultores no seu time e tendo esse ganho de consultora direta que é igual tanto para diretora quanto para consultora. O que vai diferenciar mesmo tá o volume. Então, por exemplo, no mês, geralmente eu tenho 30 consultoras do meu time fazendo pedido no mês. Consultoras que eu cadastrei. Então eu posso ter um ganho ali de R$ 3.000 só daquele time ali. Agora, aquela consultora que só tem 5 pessoas, né? Que às vezes não estão fazendo um pedido direito, tá ali só no consumo, ou não tá trabalhando tanto, ela pode ganhar só R$ 200. O que vai diferenciar esse ganho é justamente a quantidade de pessoas que você tem e a qualidade dos pedidos dessas consultoras, né? Então, se a consultora está ali trabalhando forte, está fazendo evento, está fazendo sessão, está trabalhando acompanhamento, naturalmente ela é uma consultora top, né? Que vai produzir bem, tá? Então, se tu ensinar o que tu sabe, se você incentivar essa consultora a estudar um negócio, a participar da reunião, naturalmente ela vai ser uma clone sua, né? Porque o meu objetivo sempre foi ter várias Caróis, né? Mas eu sei que nem todo mundo tem essa motivação de se dedicar bastante assim que entra, às vezes não entende ainda a oportunidade, às vezes está passando por um problema pessoal, mas quando a consultora entende o quanto ela pode ganhar, o quanto ela pode crescer, ela, ela decola, tá? E aí agora a gente vai para o processo de diretor em qualificação, que é quando você tem aí 10 pessoas no seu time, tá? E aí como é que é isso? Por exemplo, a Bia, ela tá nesse processo de diretor em qualificação. Ela completou 10 pessoas no time dela e agora ela tem uma missão de em 4 meses bater a pontuação de 30.000 pontos junto com o seu time e 40 pessoas no seu time, entre A, P e N. Então, conta as consultoras ativas, conta as consultoras paradas e conta também só cadastro, tá? Então, é um processo em que ela vai trabalhar bastante para bater essa meta, que ela vai crescer muito, porque ela vai lidar com desafios, ela vai lidar com pessoas, ela vai lidar com problemas. Porque essa aqui é uma empresa como qualquer outra, a gente tem demanda. Então, por exemplo, tem demanda da caixa da consultora que não chegou, tem demanda da consultora briguenta, tem demanda da consultora que tá correndo atrás e tira a dúvida e pergunta e tá sempre ali. E ela tem a demanda das clientes dela. Então, assim, é um trabalho duplo, tanto do negócio pessoal dela quanto de estar ajudando as consultoras. Mas esse trabalho ele é pago pela empresa. Por quê? Vamos parar para pensar aqui. Eu fui fazer a visita lá na sede da Mary Kay em São Paulo, que ela é aberta para vocês também fazerem essa visita. Então, é o chamado Tour Mary Kay. Então, quando abre, eu sempre aviso e vocês podem fazer essa visita lá. E a gente vê que o staff da Mary Kay, tipo assim, deve ter umas 50 pessoas lá, trabalhando ali na sede. E, por exemplo, pessoal que cuida dos números, pessoal que cuida do estratégico e tudo mais. E tem uma vice-presidente, que é a Rosana Bonazzi, e o presidente, que é o Sérgio. Então, no Brasil, a gente deve ter em torno de 300.000 consultores Mary Kay. Vocês acham que 50 pessoas de staff ia dar conta de cuidar de 300.000 consultoras? Impossível. Então, por que que a Mary Kay bonifica e paga a gente pelos pedidos das consultoras? Porque é uma forma de colocar, repassar esse trabalho que eles teriam para as pessoas que estão no processo de se formar diretoras. Então, esse trabalho que seria feito por eles, quem faz é a gente. Mas a gente é paga por isso. E o melhor de tudo, a Mary Kay não tira de ninguém para nos pagar. Todo mundo ganha. Então, a diretora que está se formando, aquela que já é diretora, a nacional e a consultora que tem os ganhos sobre as suas vendas. Então, ganhar dinheiro na carreira e ganhar dinheiro nas vendas é uma decisão que cabe a cada consultora. Ah, eu quero só trabalhar minhas vendas. Tudo bem, tranquilo. Não, eu estou disposta a ter duas vias de ganho. Eu quero ganhar tanto nas minhas vendas quanto na carreira. Ótimo, excelente. Então você vai estudar o negócio, você vai trazer pessoas para o negócio, você vai assessorar essas pessoas e você vai buscar crescer teu time. Quanto mais tu crescer,
uma possibilidade de tu ter conquistar teu carro rosa, de tu fechar tua corte, de tu ganhar uma viagem de diretora, que também tem a viagem das diretoras, que é a nossa convenção, que esse ano é para Punta del Este. Então, além da viagem das diretoras top, tem a viagem todo ano, que é da convenção, tá? Que é sempre um resort. E esse ano, exclusivamente, há muito tempo não tem viagem internacional para convenção de diretora, acho que em 7 anos, que é a última que eu fui, foi para Riviera Maya, que é ali do lado de Cancún. E foi assim, gente, uma viagem incrível. Eu nunca perdi nenhum resort da Mary Kay. Então, assim, posso dizer para vocês que vale muito a pena, porque são viagens que abrem a nossa mente. Porque eu nunca tinha viajado para fora do Brasil. A primeira viagem que eu fiz para fora do Brasil, eu ganhei com a Mary Kay. E a partir disso, eu quis conquistar todas as outras viagens e também quis fazer viagens por conta própria. Então, eu trabalhei também o meu negócio pessoal para que eu tivesse condição financeira de ir visitar outros países com o dinheiro do meu bolso. Então, é uma frase que eu sempre ouvi de um coach: uma mente expandida jamais volta ao tamanho original. A partir do momento que você tem experiências diferentes da que você está acostumado a viver, você não quer mais abrir mão disso, você quer continuar vivendo aquilo, né? E é uma forma de tu se motivar a querer crescer no negócio Mary Kay, né? Esse final de semana que passou. Eu presenteei minha consultora, né, com uma diária lá no hotel. A gente ficou lá na Barra. E, gente, é, foi muito legal. Assim, sempre que eu faço uma coisa dessa para minhas consultoras, Deus me abençoa. Eu tinha reservado um quarto pra gente lá, ia ser só um day use, mas entre reservar day use e reserva tava, em uma diária tava dando o mesmo valor. Eu falei, então eu vou contigo. E aí eu falei assim com o rapaz, tem vista pra praia esse quarto que eu reservei? Ele falou, não. Eu falei, mas como tu é o cara, tu vai conseguir um upgrade pra gente. E não é que ele conseguiu, gente. E a gente ficou num apartamento com vista pro mar e com banheira super chique. E foi maravilhoso. E eu tava falando com a Dani assim, se não fosse Mary Kay, eu não sei quando que ela teria uma experiência como essa, porque ela trabalhava em shopping, loja de shopping. E nunca que vai ser uma prioridade uma pessoa que ganha salário mínimo ficar num hotel, é, assim, do nada, né? E você não tem esse tipo de reconhecimento num trabalho convencional. Eu nunca que eu ia ganhar uma viagem trabalhando na aeronáutica. Eu só ia ganhar o meu salário e muito obrigada pelos teus serviços. A mesma coisa a pessoa que é assalariado. É muito difícil ter algum tipo de reconhecimento. Quando tem, ganha um bombom, uma rosa, uma cartinha, uma foto lá de funcionário padrão. Mas esse tipo de reconhecimento que a gente tem na América, a gente não vê aí fora. E aí é por isso que a gente tem esse desejo de continuar fazendo e trabalhando, para realmente ter coisas que a gente não tinha antes, tá? E aí, no período de qualificação, continua o bônus sobre as diretas, né, de 8 a 12%, mas a consultora ainda não ganha das consultoras indiretas. Então, por exemplo, vamos supor que a Aline, que é consultora da Bia, cadastra alguém na Mary Kay. A Bia ainda não ganha comissão sobre essa filhinha da Aline, mas ela ganha a pontuação para a qualificação dela. Então, todo mundo ajudando, crescendo na carreira junto com a Bia, ela se torna uma diretora mais rápido e consegue fazer muito mais coisas que ela não consegue fazer ainda por vocês aí na região dos lagos, tá? Então, assim, o diretorado, ele não é uma meta só da diretora em qualificação. É uma equipe unida por esse propósito. Por quê? Quando tu quiser ser uma diretora, tu também vai querer a ajuda da sua equipe. Tu vai querer elas participando da reunião, vai querer elas interessadas no grupo, né? Perguntando, tirando dúvida, batendo meta. Então é assim, é a regra de ouro. Eu vou fazer pelo outro o que eu gostaria que fizesse por mim também. Então, por exemplo, eu, quando eu era apenas uma consultora, eu era a melhor consultora da minha diretora. Eu participava de todas as reuniões. Eu estava sempre como top 1 de vendas. Eu estava sempre participando das coisas, eu sempre estava jogando bola com ela. Apesar de nem sempre ela estar jogando comigo, porque ela também era militar como eu e também não tinha muito tempo. Então, assim. E eu sempre ouvi que a melhor consultora vai ser a melhor diretora. E eu nunca tirei isso da minha cabeça. Então eu queria ser a melhor em tudo que eu fazia, não por competir com outras consultoras, mas assim, uma conquista minha, sabe? Porque eu queria muito a minha liberdade de poder dizer um dia assim, eu vou da Baixa da Aeronáutica para ser só Mary Kay. Então eu acreditei tanto no negócio que eu trabalhei para dar baixa da Mary Kay, para dar baixa do quartel e ser exclusiva Mary Kay. E não me arrependo, já são aí.
7 anos que eu sou exclusiva Mary Kay, né? E continuo trabalhando, vivendo desse negócio, ajudando a minha família. Então, assim, eu sou a prova real que você ganha dinheiro na Mary Kay conciliando com outra atividade, mas você também ganha sendo exclusiva Mary Kay, se assim você desejar, tá? Bom, já falei aqui da diretora em qualificação e tem a diretora de vendas, tá? Então, a diretora, para ela continuar como diretora, ela não pode ter menos de 18 pessoas na sua unidade, porque pode ser que ao longo do tempo as pessoas vão saindo, vão parando de fazer pedido. Então, ela tem que continuar esse trabalho de trazer pessoas, de manter os números para que ela não perca o diretorado. E ela tem que ter uma pontuação de no mínimo 10 mil pontos por mês com seu time, também para não perder o diretorado, tá? Então não é uma pontuação pessoal dela, é uma pontuação junto com o time dela. Ela também precisa ter feito o cadastro de autônoma ou MEI, tá? Para que ela possa receber, a partir de agora, o bônus em dinheiro na conta dela. Porque antes, o bônus que ela recebia como futura diretora e no processo de qualificação entrava como crédito para ela trocar por pedidos. Agora, como diretora, você ganha o dinheiro na tua conta, tá? Então, no segundo dia útil do mês cai o nosso, vamos dizer assim, salário de Mary Kay, tá? E além disso, começa aí a ter todos os reconhecimentos do diretorado. Sendo que agora tem novos bônus. Então, antes a gente tinha o bônus de direta, que era de 8 ou 12%, e agora a gente tem o ganho da unidade. Então, por exemplo, se a tua unidade fizer até 9.999 pontos, você vai ganhar 5% de bônus sobre a produção de toda a unidade. Se for de 10 a 19.999, você ganha 10%. Se for de 20 mil a 49.999 pontos, 12%. E se for mais de 50 mil pontos, que é a meta do carro cor-de-rosa, você ganha 14%. Então, soma 8 ou 12% mais esse bônus aqui. Então, vamos supor que eu ganhei 12% das diretas e fiz 50 mil pontos com o meu time. Então, vai ser o total de 26% de bônus. Isso aqui é muita coisa, tá, gente? Além desse bônus, ainda tem o bônus de volume, que é um dinheiro que você ganha só por bater uma pontuação. Então, vamos supor que a diretora bateu 55 mil pontos com a equipe dela. Então, ela já ganha 3.450 reais a mais no bônus dela. Vamos supor que ela está engatinhando, né, fortalecendo a equipe, só fez 12.500 pontos. Ela vai ganhar um crédito de 875 reais. Agora, vamos supor que essa diretora está bombando, está com uma equipe grande. Bateu 150 mil pontos. Vai ganhar um bônus extra de 11.350 reais. Então, olha só quantos bônus. O bônus de direta, o bônus de toda a unidade e ainda o bônus de volume. Só que tem três bônus. Além desse bônus, ainda tem o bônus de formar diretoras. Então, quando tu tem uma outra diretora formada, você pode ganhar 4% sobre a equipe daquela diretora. Então, por exemplo, hoje eu tenho 5 diretoras diretas formadas. Quando eu estou no nível de diretora executiva, eu ganho 5% sobre cada diretora que eu formei, sobre cada equipe. Mas se eu não for executiva, eu ganho apenas 4%. Então vamos supor, se eu tenho 3 diretoras, cada uma tem sua equipe, cada uma vai bater uma pontuação. Então eu estou ganhando 4% de uma equipe, 4% de outra e 4% de outra. Então, ainda tem esse bônus aqui de cada diretora que eu formei. Agora, se eu virar diretora executiva, que é essa página que eu botei, além, aqui ó, tá escrito aqui ó, as mesmas bonificações de futura diretora executiva de 5% sobre o valor, sem impostos de pedidos de acessão efetuado pelas suas unidades de primeira geração. Então, quando a Bia formar, que em nome de Jesus vai acontecer. Quando a Ana formar, que em nome de Jesus vai acontecer. Quando a Dani formar, que em nome de Jesus vai acontecer. Quando a Esté formar, porque estamos com 4 diretores em qualificação nesse momento. Todas as consultoras dela, que ela está cadastrando e que o time dela está cadastrando, vão sair da minha equipe. Vocês não vão ser mais a minha unidade. Porém, nunca mais eu vou deixar de ganhar 5% sobre a produção de vocês. Olha como é que a Mary Kay faz, gente. Ou seja, só pelo simples fato
de vocês terem passado um dia pela minha unidade, terem recebido meu direcionamento, né, de eu ter acompanhado o diretor em qualificação, a Mary Kay vai me presentear para sempre com uma bonificação sobre esse time. Então são muitos ganhos, gente. É uma empresa assim muito redondinha, muito top nisso daí. Ninguém fica perdendo, por quê? Esse ganho que eu tenho sobre cada unidade, a Mary Kay não tira das diretoras que se formaram. Elas também vão ter o ganho dela em particular. Então, a Mary Kay nunca vai tirar de ninguém para dar para alguém. Todo mundo vai ganhar, tá? E para finalizar, tem aqui diretora nacional, mas eu não vou me estender muito. Mas o que eu posso deixar para vocês, né? Para a gente cumprir também o horário aqui de 1 hora de treinamento. Que esse nível que a diretora chega, ela tem que ter 18 diretoras, né, na unidade, na equipe dela. Mas a partir do momento que ela se torna uma diretora nacional, ela vai ter direito a uma aposentadoria, que se chama. é, Esqueci o nome agora, gente. Alguma coisa Your Dreams, fugiu o nome aqui. Mas é um programa que você não vê em nenhuma outra empresa de venda direta, que é uma garantia para o futuro da diretora nacional, tá? E aí, ela, além das diretoras que ela formou, ela vai ganhar bônus das diretoras que foram formadas pelas diretoras dela. E olha que legal, ela não vai precisar bater mais a meta do carro rosa para ganhar o carro rosa. Naturalmente, a cada 3 anos, ela ganha o valor correspondente ao carro cor-de-rosa. Olha isso, gente. E outra coisa, se ela não conquistar a viagem das diretoras top, com acompanhante não tem problema, porque ela também tem garantida uma viagem internacional com acompanhante todos os anos. Então, assim, gente, são muitos benefícios quando tu chega no patamar ali, no último nível, da empresa. Só que também exige muito trabalho. E cada diretora sabe em que momento ela tá, se ela tá no momento de se dedicar para isso, se ela tá no caminho ou se ela não quer ser uma diretora nacional, se ela quer se manter no patamar que ela tá e tá tudo bem, tá? Mas é muito importante que você tenha isso em mente. Onde você pode chegar? O que que a tua empresa tem para oferecer? Todos os ganhos, tanto seus como consultora, como uma pessoa que quer desenvolver carreira. Por quê? Eu entendo que é o seguinte: o que eu não tenho é porque eu ainda não sei, porque se eu soubesse eu já teria. Então, a partir do momento que eu fiquei sabendo que tinha uma carreira na Mary Kay, que eu poderia ser uma diretora, que eu poderia conquistar carro rosa, que eu poderia conquistar viagens, joias, eu trabalhei para conquistar tudo isso. Não foi fácil, exigiu muito sacrifício, mu- a jornada dupla, porque eu ainda estava no quartel na época que eu tive essas conquistas, mas eu não me arrependo de nada, porque eu mudei a minha vida e mudei a vida da minha família com esse sacrifício que eu fiz. E isso vale para qualquer coisa na tua vida. Às vezes tu vai estudar para um concurso que vai exigir muito de você, que é estudar noite e dia, que você vai abrir mão de amizade, de tempo com os amigos, com a família, você vai abrir mão de viagens. E a Mary Kay é a mesma coisa. A partir do momento que você coloca um objetivo na tua vida, dentro do negócio, você também vai ter que abrir mão de algumas coisas, fazer seus sacrifícios, mas é pra chegar nesse objetivo que você tanto deseja, tá bom? Então, assim, aqui foi só uma enxugada do que tudo que vocês podem conquistar e crescer no negócio. Se ficou alguma dúvida, não fica com vergonha de perguntar, tá bom? Deixa eu encerrar aqui o compartilhamento. Mas eu quero que vocês saibam que tudo isso está disponível para vocês, tá? E se eu conseguir, vocês também conseguem, tá? E eu sempre fui uma pessoa cheia de limitações, né? Quando eu entrei na Mary Kay, era super insegura, não estava acostumada a coordenar, ajudar pessoas, eu estava acostumada só a receber ordens, porque esse era o meio militar. Mas tudo pode ser aprendido. Então, eu li muitos livros sobre liderança, sobre autoajuda, sobre crescimento pessoal. Eu até ganhei um livro agora. Você está aqui? Tá bem ali na ponta. Do Thiago Brunet, especialista em pessoas. Então, assim, a gente tem que estar sempre lendo, se capacitando, crescendo. E a Mary Kay disponibiliza muitos treinamentos também. Agora a gente tem a Universidade MK. Então, tudo vai do querer de cada pessoa, do tanto que ela vai.
dedicar, quantas horas ela vai dedicar para esse negócio. E o teu resultado, ele vai refletir nessa dedicação, tá? Então não esqueça que, independente de qualquer coisa, o negócio é independente. E que precisa haver um querer dentro de vocês, antes de qualquer coisa, para conquistar tudo que vocês desejam nessa empresa, tá bom? Então é isso, meus amores. Obrigada aí pela presença de vocês. Vou deixar